Meus cumprimentos ao presidente Bruno Lamas, aos colegas que ainda estão no plenário, os que nos assistem pela TV Assembleia, os funcionários da casa. Então, hoje já foram feitas algumas reflexões, como a do deputado Freitas, do deputado Edson, reflexões muito importantes foram feitas aqui. E é um momento muito preocupante, né? A modernidade, a partir do século XVIII, XIX, ela nos trouxe muitas esperanças, né? A democracia viria para resolver grande parte dos nossos problemas, a ciência, com a sua evolução, tornaria nossas vidas cada vez melhores, né? Você vê que houve, né, e ocorreram realmente evoluções com novos remédios, doenças que matavam há 40 anos atrás não matam mais, doenças que matavam no século passado não matam mais, regiões desérticas tornaram-se produtivas, são os avanços da modernidade. Então, criou-se uma expectativa ao longo da história recente de que a modernidade transformaria e deixaria as nossas vidas cada vez melhor, né? E nós vivemos agora um tempo de muita incerteza, quer dizer, as certezas do passado estão sendo desfeitas. Nós não podemos pensar superficialmente sobre nada. Em momentos diversos, mas como esse, tão complexo que nós vivemos em termos globais e aqui no nosso país, talvez nos ajudaria a pensar isso o filósofo francês, filósofo, antropólogo, geógrafo Edgar Morin, em seu Pensamento Complexo, né? Em que ele nos ensina a pensar que nada está isolado e nenhum acontecimento é isolado, que tudo faz parte de uma imensa engrenagem. Não existe um problema isolado do outro. Edgar Morin, ele nos traz essas reflexões através dos seus escritos, e seria muito bom que a gente aprendesse a pensar de forma complexa, ou seja, de que nada existe isoladamente, que nenhum fato é isolado, que tudo faz parte de uma mesma engrenagem. Da mesma forma, o polonês Zygmunt Bauman, um grande sociólogo vivo ainda, para mim, hoje são os dois maiores pensadores da atualidade, Edgar Morin na França e o Zygmunt Bauman polonês. O Zygmunt Bauman, talvez alguns dos senhores já tenham lido até alguns livros dele, ele escreveu vários livros assim, A Vida Líquida, O Amor Líquido, A Cidade Líquida, O Medo Líquido, justamente fazendo uma alusão de que aquilo que era muito sólido alguns anos atrás tornou-se líquido, tornou-se passageiro, tornou-se fluido, né? Ou seja, não né, as coisas mudam rapidamente, todas as certezas, ou grande parte das certezas que achávamos que tínhamos, não temos mais, em relação a uma infinidade de coisas, seja a ciência, seja a economia, seja a política. Nós vivemos uma época de insegurança e medo. As pessoas têm medo de perder emprego, elas têm medo de morrer na rua, têm medo de ser sequestrado, têm medo do que vai acontecer com seus filhos. Nós vivemos numa situação de sobressalto o tempo inteiro. Alguém disse aqui que muitas pessoas não conheceram uma outra época, né? E realmente, quem tem menos de 30 anos não viveu a época, né, da inflação galopante, a década perdida da década de 80. Então, desconhecia, né, toda essa situação econômica que nós estamos vivendo agora. E sem pensar muito, e sem refletir porque tudo isso está acontecendo, e sem a capacidade de fazer a interligação entre fatos econômicos, políticos, culturais, as pessoas têm uma pressa imediata de dar a sua opinião, né? As pessoas não são reflexivas, elas são reativas, elas reagem o tempo inteiro. Então, antes que elas pensem sobre a sua opinião ou o que você está falando, elas já estão reagindo em relação a isso. E nós estamos criando um panorama, né? Uma situação de debates superficiais e com muito ódio, com muito rancor, né? Com muita raiva o tempo inteiro. E isso nos cega, isso nos impede de fazer as reflexões necessárias. Um ser humano, ele não aprende tanto pelo discurso, ele aprende muito mais pelo exemplo. E hoje nós carecemos de exemplo em todos os lados no Brasil.
E até em escala mundial, né? Está aí o escândalo Panama Papers, né? Que mostra que a corrupção ela ronda até países considerados exemplos em termos de corrupção. Mas o grande receio que eu tenho hoje, deputado Edson, deputado Freitas, deputado Padre Honório, em relação ao que nós estamos vivendo, é a perda da credibilidade na democracia. A democracia, ela apresenta uma infinidade de falhas, não existe democracia perfeita, nem aquelas democracias consideradas altamente maduras e exemplares, como a da Dinamarca, da Noruega, da Finlândia, nem essas são perfeitas. Estão anos-luz à nossa frente, mas perfeitas também não são. E quando a gente começa com esse discurso que eu já tinha dito na semana passada, de que ninguém vale nada, ninguém presta, etc., como é que, principalmente os mais jovens, vão continuar acreditando na democracia e vão continuar acreditando nas instituições? Nós temos um panorama hoje muitíssimo complicado e eu tenho refletido muito sobre isso o tempo inteiro. Existe um processo de impeachment em andamento. Eu acho que, pelos preceitos constitucionais, existe motivo para isso. Mas você tem um presidente da Câmara e do Senado com 9, 10 processos já tramitando no STF. Eles não são mais investigados, são indiciados. Você tem, e isso é verdadeiro, uma comissão do impeachment que tem realmente mais da metade ali está sendo investigado ou já foi indiciado. Nós temos entre o Senado e a Câmara hoje mais de 100 parlamentares ou investigados ou denunciados. Então, os mais jovens, quando olham para isso e pensam, então, essas são as nossas instituições, é nisso que eu tenho que acreditar. Então, esse seria um momento, porque existe uma parte boa em todas as instituições e em todos os partidos, deputado Edson. Então, talvez seja utópico o que eu esteja dizendo, talvez esteja, né, alguns podem até pensar que eu estou meio que viajando, mas, olha, seria então este o momento da parte boa que existe em tudo quanto é partido se unir em prol da nação. Porque eu fico me perguntando quem efetivamente, a esta altura do campeonato, está colocando o país em primeiro plano, e não os projetos partidários de poder ou os projetos grupais de poder. Então, eu não consigo alcançar uma sinceridade verdadeira na maioria das pessoas, dos caciques envolvidos em tudo isso. Até porque muitos deles têm muitas contas a prestar na justiça. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos criar, sobretudo nas novas gerações, que na democracia não vence a minha verdade ou a sua verdade. Que nós precisamos debater, nós precisamos dialogar, nós precisamos conversar. E desse diálogo, desse debate bem intencionado, colocando a nação em primeiro plano, pode nascer uma terceira ideia, uma terceira coisa, que não é a sua verdade nem a minha verdade, mas algo que nos vai beneficiar a todos, que vai beneficiar a nação. Então é desta forma que a democracia deveria funcionar, com base no respeito entre as opiniões dos mais diversos segmentos. Deveríamos ideologizar menos os nossos discursos e pensar mais um pouquinho de forma pragmática sobre o futuro efetivo dessa nação. Porque, afinal de contas, não é verdade, independente se você é da esquerda, da direita, do centro, centro-direita ou sem ideologia nenhuma, que a maioria quer a mesma coisa, quer educação de qualidade, quer um país com gente honesta, quer desenvolvimento, quer ver a agricultura funcionando, quer segurança. Isso é verdadeiro. Então, se é verdadeiro, por que nós não nos unimos em prol dessas questões? E aí entra aquela velha questão que parece aqui no Brasil mais arraigada do que na maioria dos outros países, de se beneficiar do cargo público, de se beneficiar da instituição em proveito próprio e não em proveito da sociedade como um todo e em proveito da nação efetivamente como um todo. É hora da gente refletir muito, é hora da gente pensar, é hora da gente pensar com o cérebro e não pensar com o fígado. É hora da gente colocar a nação em primeiro plano. Eu não tenho respostas, eu não sou dono da verdade, nem nenhuma pretensão tenho sobre isso.
Eu também, muitas vezes, me sinto perdido em meio a tudo isso, mas precisamos conversar mais, precisamos falar mais, precisamos debater mais e precisamos nos respeitar mais e colocar a nação em primeiro lugar, independente de qual seja a sua posição em relação a toda a situação que nós vivemos. Muito obrigado, presidente.